Olá pessoal, aqui é o André Lanús, eu sou o Technical Lead Evangelist da Embarcadero e hoje estou aqui para apresentar o webinar Conhecendo o Banco de Dados Interbase. Nesse webinar eu vou apresentar para vocês como clientes, integradores de sistemas podem utilizar o Interbase, apresentar algumas das soluções que utilizam o Interbase hoje no mercado, os seus recursos e também aí ver um pouco das novidades que foram implementadas no Interbase XE. Depois nós vamos falar um pouco sobre a migração, como migrar de Interbase 2009 para XE, as ferramentas disponíveis para se utilizar com o Interbase XE e a integração com o RadStudio XE2, que é a nossa suíte de desenvolvimento. Ao final, eu vou estar aqui disponível para as perguntas e respostas. Vamos começar um pouco falando sobre o Interbase, conhecendo as principais características. A gente utiliza aí o logo Embed, Deploy e Relax. Por quê? Porque o Interbase é uma base de dados que você pode trabalhar de três formas. E nas três formas ele é muito fácil de instalar e muito pequeno. O fato de ser pequeno não quer dizer que ele não é uma base de dados poderosa, muito pelo contrário. Você pode trabalhar de forma embarcada, onde você embute o Interbase na sua aplicação e ele se torna totalmente transparente quando o usuário está utilizando uma aplicação, de forma local ou em rede, onde você tem vários usuários conectados. Além disso, aí você tem o suporte a várias plataformas, como Windows 32 bits, 64 bits, Mac, Linux e Solaris. Em muitas situações, eu poderia dizer, na maioria delas, a administração é praticamente zero. Ou em casos onde você tem aí um número muito grande de usuários, onde você requer maior administração da base de dados, a administração que você vai ter que fazer na base de dados é quase zero. Ele traz aí alta performance, é escalável e muito poderoso. E uma das coisas mais importantes é a integração ao RadStudio, onde você pode desenvolver aplicações com Delphi, C++, RAD, PHP e também com Prisma, para você desenvolver vários tipos de aplicações, desktop, internet, aplicações web. Você pode utilizar com distintas linguagens, aí, com distintos ambientes de desenvolvimento, utilizando distintas formas de conexão. Eu trouxe aqui dois casos de clientes que utilizam o Interbase. Nós temos hoje no mercado milhares de clientes espalhados pelo mundo em vários segmentos da indústria. Esse aqui é um caso onde vocês podem ver a Given Hansco, que eles têm um software que faz o controle de mistura de concreto, faz todo o controle de expedição, rastreamento dos veículos através de GPS e também toda a parte de contabilidade. Eles, como requisito, quando foram escolher a base de dados, um dos principais requisitos era que a base de dados fosse praticamente, não requeresse manutenção, ou seja, manutenção zero, e que tivesse um suporte avançado a SQL. Eles optaram por Interbase, eles usam o Interbase como banco de dados único na operação, tanto para operações pequenas como grandes. Então a facilidade de utilização, o suporte avançado, a facilidade de atualização e a simplicidade para você manusear o Interbase foram fatores decisivos aí para eles optarem por Interbase. Um outro caso é a Trans e Sabre Solution. Eles têm aí mais ou menos mais de 45 mil agentes de viagem espalhados por mais de 1000 localidades aí no mundo. E eles têm um sistema de agência de viagem. E esse sistema é integrado com o back-office deles, integrado com o CRM, com o sistema de marketing. E a simplicidade do Interbase também foi um fator decisivo aí para eles utilizarem o Interbase. Vocês veem que é uma empresa que tem aí o sistema espalhado por vários locais, e trabalha de forma integrada e traz um enorme valor aí para a operação deles, que é a venda de pacotes turísticos aí. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar aqui no caso da Trans é que anteriormente o sistema dele estava desenvolvido utilizando Paradox. Eles ainda têm esse sistema em produção, mas ele não tem mais manutenção. Tudo foi migrado para o novo sistema utilizando Interbase. E quando eles estavam fazendo a avaliação, eles olharam Oracle, olharam SQL Server também na avaliação. E eles decidiram por Interbase. Uma das coisas que também foi um critério de decisão aí para escolher Interbase foi a questão de custo, a questão de facilidade de manutenção, mas o custo aí foi uma coisa realmente importante, porque o custo do Interbase foi muito inferior ao custo de soluções como Oracle, SQL Server e até soluções open source que não ofereciam a eles o suporte que eles necessitavam em caso aí de algum problema na base de dados e coisas do tipo. Ou seja, uma empresa que tivesse por detrás
dando todo o respaldo aí para que eles tivessem a informação deles aí de forma segura, evoluindo, né, o produto e assim por diante. Vamos agora conhecer um pouco das novidades do Interbase XE, onde aí nós temos importantes mudanças, né, nessa nova versão e vários novos recursos que são extremamente importantes para quem está querendo desenvolver a aplicação e quer ter segurança, por exemplo, nos seus dados. No Interbase XE a gente focou em 5 áreas, onde primeiro a segurança é um dos pontos muito fortes, onde traz aí diversas novidades relacionadas à segurança no seu banco de dados. A alta disponibilidade é algo que teve um investimento muito alto. Escalabilidade é algo que toda nova versão do Interbase a gente tem aí procurado melhorar junto com a performance e a facilidade no desenvolvimento também. Quando a gente fala em segurança, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar aí e ver é a questão relacionada à criptografia. No Interbase 2009, a gente trouxe os recursos de segurança, o qual foram aprimorados também no Interbase XE. E você tem aí o suporte agora a 2 tipos, o Interbase traz 2 tipos de criptografia. Uma é a AES, que é a Advanced Encryption Standard, e a outra que é o DES, que geralmente aí é o padrão utilizado por várias aplicações e é o default que você utiliza aí no Interbase. Basicamente a diferença entre elas está na quantidade de bits que você utiliza para fazer a criptografia, tá? Todos aí baseados em criptografia SH1. E, além disso, trouxe suporte também a 2 standards, que é o PCI e o DSS. O PCI é um standard para quem for trabalhar aí com aplicações que tem que fazer pagamento via cartão. Isso é um standard obrigatório que a indústria de pagamento de cartão obriga você a ter. E também o DSS, que é a questão relacionada aos estándares de segurança em desktop. Tá? Eles estão muito relacionados à questão de senhas longas e complexas, e isso é suportado, e você está em conformidade com o Interbase se você tiver sua aplicação utilizando o Interbase. Além disso, o suporte a... Além disso, você tem aí o suporte a SSL, que é a comunicação entre cliente e servidor, que ela é criptografada. É uma forma de você ter comunicação com o seu servidor de forma segura através de TCP/IP. E também foi feita aí uma melhoria em relação ao restore de banco de dados, onde você tem uma validação de usuário agora quando faz o restore do seu banco de dados. A criptografia, ela vai desde dados até backup, ela toca várias partes do banco de dados. Mas vamos ver aqui primeiro como é que funciona a criptografia a nível de dados. Você pode criptografar tabelas e colunas, ou seja, você pode ter todos os dados do banco de dados criptografado, assim como você pode também criptografar apenas algumas colunas. Você pode utilizar várias chaves diferentes para cada criptografia que você for implementar. E aqui na tela você pode ver, por exemplo, eu faço o select na tabela Employee, onde a coluna Job Country, num lado aparece USA, ou seja, Estados Unidos, e no outro lado aparece não disponível. Isso quer dizer que essa coluna não disponível é uma coluna que está criptografada. E, em vez de aparecer o dado real, eu vou chegar na criptografia e vou dizer, caso esse usuário não tenha acesso à chave de criptografia, eu quero que apareça a palavra não disponível. Nesse slide aqui, vocês estão vendo quando o banco de dados tem uma coluna apenas criptografada e você abre o arquivo binário, você ainda consegue ver algumas palavras, você consegue ver aí o nome das colunas da tabela de sistema, ou seja, você consegue ter um acesso a visualizar a informação que está no banco de dados. Quando você criptografa todo o banco de dados, veja que você não consegue entender nada do que você abriu no Notepad, por exemplo. Além disso, quando você faz a criptografia de um arquivo físico, ou seja, do arquivo físico total, você pode proteger esse arquivo contra leitura direta, ou seja, qualquer pessoa que for tentar ler o arquivo precisa ter a senha de criptografia, e também você pode criptografar esse banco de dados e dizer que esse banco de dados não vai poder ser aberto em outro servidor. Ou seja, você tem que ter a chave de criptografia para abrir esse arquivo em outro servidor. Simplesmente chegar lá e conectar, mesmo que você tenha usuário, você pode dizer assim, não vai ser possível. Tá? A questão de criptografia tem um impacto muito mínimo em performance, quase que imperceptível, então é um grande benefício você utilizar a criptografia aí nesse ponto. Outro ponto relacionado à criptografia é a comunicação.
Ou seja, você pode, com o Interbase, fazer comunicação através de TCP/IP utilizando SSL. Com isso, quando você habilita, você estará aí habilitando toda a criptografia em tudo que se envia entre cliente e servidor. Ninguém vai conseguir aí capturar os dados e ler a informação que você está trafegando entre o cliente e o server. Mas você pode utilizar isso tanto numa máquina local ou numa comunicação remota com o seu servidor. Além disso, a criptografia também está associada ao backup, onde você pode criptografar os arquivos de backup, né? E em ordem para ter acesso a esses arquivos, você terá que informar qual é a sua chave de criptografia, ou tentar restaurar, fazer coisas do tipo. Ou você consegue ter acesso à criptografia do backup através do GBAC, que é o aplicativo de console, de linha de comando, ou utilizando a interface gráfica do IB Console. É uma nova forma aí de você garantir a segurança total dos seus dados e o impacto aí na execução do processo de backup é mínimo. Eu quero voltar no ponto relacionado à criptografia na DES e no AES, que são os dois estándares que nós suportamos, e enfatizar que o estándar é o DES, e no caso de você utilizar o AES, que é o Advanced Encryption Standard, você precisa de uma licença adicional que você pode adquirir através do embarcadeiro. Isso, a partir do momento que você suporta a AES, você traz aí um grande diferencial no caso de exportação de software. Porque esse padrão ele é aprovado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias do Comércio Americano, tá? Do Departamento de Comércio Norte-Americano. Então, quando você traz esse tipo de suporte, quando você tem, por exemplo, uma aplicação que vai trabalhar na indústria de saúde, em hospitais, por exemplo, alguns governos eles requerem informação criptografada dos pacientes. Então, se você tem a sua aplicação, tem um banco de dados que suporta esse padrão, você tem um diferencial aí na sua aplicação. Então, é algo que é suportado no Interbase e é algo que vocês podem contar com o Interbase aí na hora de desenvolver sua solução. Outra área em que o Interbase XZ tem vários novos recursos está relacionada à alta disponibilidade. E alta disponibilidade quer dizer, por exemplo, você tem um servidor e por alguma razão esse servidor teve uma falha, o HD foi embora, você precisa recuperar os dados e manter todos os usuários conectados trabalhando. Seu sistema não pode parar. Outra situação é você ter que, por exemplo, você tem um servidor de produção e um outro servidor de relatório e você precisar mover as informações de produção para o servidor de relatório todo dia ou a cada hora. E outra situação também é você ter que fazer o backup do banco de dados a todo momento, 3, 4 vezes por dia. Essas são situações que impactam no desempenho e impactam na disponibilidade do seu servidor. Por isso, o Interbase XZ traz aí vários novos recursos, como o Journal System, Journal Archiving, o backup incremental e o Online Dump, que vão permitir que você aumente a disponibilidade e que você tenha total segurança e nunca perca os dados do seu banco de dados devido a falhas no servidor ou outros erros relacionados. Vamos começar entendendo cada um deles e eu vou começar com o Journal System. O Journal System é um sistema onde você tem aí, por exemplo, o seu banco de dados e vamos supor que você tem vários usuários aí acessando o banco de dados, enviando diversas operações e por alguma razão você já teve situações passadas onde um crash no servidor fez com que você perdesse o banco de dados. Para que você não perca informação, para que você tenha sempre informação lá disponível e que você consiga recuperar os dados do servidor e nunca o seu banco de dados seja corrompido, o Journal System foi implementado no Interbase. Então, o que você faz para que isso seja habilitado no seu banco de dados? Eu simplesmente, com o meu banco de dados, que está no servidor, eu crio um journal, existe um comando chamado Create Journal, e esse comando Create Journal, a partir do momento que eu habilito ele, o que vai acontecer? Esse journal ele vai habilitar aqui as operações que ocorrem no meu banco de dados sejam gravadas em outros arquivos, em arquivos de log transacional. Esses arquivos podem ser gravados em outro disco no mesmo servidor, que de preferência esteja ligado a outro canal de I/O para que não impacte na performance. Se você colocar
esses arquivos para serem gravados no mesmo disco onde é gravado o banco de dados, certamente isso vai impactar em performance. Então você tem que ter uma estrutura de servidor que permita que você consiga fazer a gravação desses arquivos em outro disco, ok? E de preferência em outro canal de I/O. Quando você habilita isso e as pessoas começam aí a enviar informação, fazer update, insert, delete no seu banco de dados, todas as transações vão para os journal files. Okay? Tudo que você vai estar fazendo de alteração no banco de dados vai para o journal file e aí sim vai ser aplicado ao banco de dados. Okay? Então, esses journal files, você pode definir qual o tamanho de cada um e ele pode, de acordo com a configuração que você fizer, ele vai criando vários arquivos, vários journal files. Então, para um banco de dados, você certamente vai ter vários journal files. Okay? Vai chegar em algum momento que vai acontecer, o seu banco de dados, ou o servidor caiu, né, e corrompeu sua base de dados. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o que você vai fazer é simplesmente recuperar as informações que você tem no Journal Files e aplicar aí no seu banco de dados. Quando você fizer isso, você tem aí todas as informações recuperadas e o seu banco de dados vai continuar, vai continuar funcionando sem nenhum problema. Esse processo de aplicar as mudanças, né, o log transacional que está no Journal File no seu banco de dados é automático. Isso é feito pelo Interbase a partir do momento que você inicia o server e as pessoas começam a conectar no banco de dados. O Interbase detecta que houve uma queda, que tem transações pendentes e tudo que está no Journal File vem para o seu banco de dados Interbase. Okay? Isso a gente chama de short-term recovery, ou seja, uma recuperação automática, curta, onde o Interbase se responsabiliza pelo gerenciamento disso. Isso tudo ocorre automaticamente. Outro recurso que é parte da alta disponibilidade no Interbase é o Journaling Archive. O Journaling Archive ele trabalha com base no Journal Files. Então vamos dizer que você tem o seu banco de dados com o Journal habilitado, então você tem os arquivos de Journal sendo criados, e aí por alguma razão você quer aí ter uma cópia fiel do seu banco de dados, né? Você cria um journal, ou seja, eu faço aí existe um comando no Interbase chamado Create Journal Archive, onde eu basicamente faço a réplica do meu banco, e aí todas as alterações que foram feitas no banco de dados, elas estão sendo processadas através do Journal Files. Cada Journal File, vamos dizer que eu tenha as alterações, as transações de um período. Então eu tenho 3 períodos aqui diferentes. E aí logo depois disso, né, de estar utilizando, o banco de dados sai do ar, o servidor foi embora e o banco de dados corrompeu. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou simplesmente pegar essas transações aí do meu Journal File Archive e eu vou aplicar elas em outro banco de dados. Ou seja, quando eu estou fazendo isso, eu posso chegar aqui no Journal Archive e falar assim, eu quero aplicar as transações que estão no Journal File dos últimos 30 dias. Eu posso recuperar o banco de dados até um determinado momento, ou seja, eu posso definir, hoje é vamos dizer, dia 20 de fevereiro. Eu quero trazer nesse banco de dados, no banco de dados que foi gerado anteriormente, somente as transações até o dia 10 de fevereiro, às 5 horas da tarde. Então, com os Journal Archive, você tem condição de trazer de volta as transações a partir de um determinado período. Quando você faz isso, né, você restaura seus bancos de dados. Eu posso não somente aplicar todas as transações sobre um único banco de dados, como eu posso aplicar sobre 3 bancos de dados diferentes. Ou seja, eu tenho esse banco de dados com a posição até dia 10 do 5, um outro com a posição até dia 16 do 9, e um outro com a posição até dia 30 do 10. Né? Posso ter 3 diferentes, ou posso ter um único com todos os dados restaurados. Então isso a gente chama de long-term recovery, que é aí a capacidade de você administrar qual a quantidade de informação que você quer restaurar no banco de dados. Um outro recurso muito importante relacionado à alta disponibilidade é o online dump.
O online dump, ele é um recurso que vai permitir você extrair uma cópia do seu banco de dados aí e levar essa cópia do seu banco de dados para outro servidor. É muito comum você ter aí servidores, você ter os seus bancos de dados e você ter clientes de diversas partes, acessando de casa, através de um sistema que conecta o seu banco de dados, está na escola, tem uma aplicação através do celular, pode estar em casa, né, com laptop, ou seja, você tem várias formas de acessar o seu banco de dados. E vamos dizer que você precisa ter uma cópia desse banco de dados, por exemplo, para você extrair relatório. É muito comum que as empresas tenham servidores específicos de relatório, porque o volume de dados e o processamento que se faz em cima de relatórios é muito grande, e para não impactar o seu servidor de produção, muitas empresas dividem isso num servidor, um servidor separado para relatórios. Até então, o que a gente fazia no Interbase? Você tinha aí que fazer um backup do banco de dados e um restore desse banco de dados no servidor, no seu novo servidor. Dependendo do tamanho da base de dados, isso poderia levar horas. Com o online dump, isso agora não leva horas. Você não precisa fazer um backup e um restore da base de dados. Você simplesmente, através do linha de comando ou através do console, você executa o online dump e você terá, até o momento que você iniciou o dumping, ele irá gerar uma cópia do seu banco de dados com todas as transações ali que foram efetuadas. Ou seja, você tem uma cópia do banco sem a necessidade de fazer o backup e o restore. Okay? É importante ressaltar que quando você faz um online dump, você está extraindo todas as informações. Você sempre está gerando um arquivo novo. Okay? Você não está simplesmente só trazendo a diferença. Isso a gente vai ver com backup incremental. No caso aqui do online dump, você simplesmente pede, eu quero uma cópia desse banco de dados, executa o dump e ele gera o seu banco de dados. Esse banco de dados que vai ser gerado, como read-only, ou seja, somente leitura. Você pode ir lá depois conectar no banco de dados e mudar esse flag, dizendo que você pode fazer gravações nesse novo banco de dados gerado também. E o último recurso relacionado à alta disponibilidade são os backups incrementais. Com o backup incremental, você vai trabalhar com base no dump, ou seja, você tem um banco de dados em produção, você vai fazer um primeiro dumping desse banco de dados, o qual vai gerar uma imagem do seu banco, e vamos dizer que a partir do momento que você gerou esse dump, você vai ter alterações, você vai ter novos arquivos deletados, alterados, inseridos no banco de dados, e você já fez um dump, só que você não quer fazer um dump de novo, porque se você for fazer um dump de uma base de dados de 5 GB, vai demorar o tempo que for para fazer de 5 GB. Se essa base for crescendo para 6, 7, 8 GB, cada vez mais o dump vai demorar. Então, com um backup incremental, você consegue aí ter somente a diferença, ou seja, você faz um primeiro dump e depois você só vai aplicando aí o que a gente chama de backup incremental e ele só vai aplicando as mudanças que foram feitas na sua base de produção na base que você gerou o dump inicialmente. Então, nesse caso, vai ser muito mais rápido, porque se eu tenho uma base de 5 GB, eu não vou gerar 5 GB a todo tempo. Eu gero 5 GB inicialmente e as diferenças que estão ocorrendo na base de dados é aquele montante que vai para o meu arquivo de dumping. Ok? Então, quando a gente fala em alta disponibilidade, vocês viram aqui 4 soluções. Journaling, vocês viram backup incremental, vocês viram o online dumping, os dois tipos de journaling, né, onde a gente tem o short term recovery e o long term recovery. Então, para cada uma das situações, você tem uma solução no Interbase que realmente permite que você tenha alta disponibilidade da sua aplicação no seu banco de dados em produção. Então, nesse caso, o seu cliente vai ficar com a aplicação agora muito menos tempo parada, porque você não vai precisar mais ficar parando o banco de dados para restaurar uma base de dados, você não vai ter o backup impactando em performance, e caso aí aconteça algum acidente com o servidor, você tem aí formas de recuperar o seu dado. É muito comum, eu vejo muitos clientes utilizando outras bases de dados aí, onde se corrompe o banco de dados a todo tempo. Com o journaling, isso não acontece mais. Vamos agora ao tema de escalabilidade. No Interbase 2009 a gente lançou a versão SMP, que era a versão aí onde nós habilitamos até 8 núcleos o Interbase, ou seja, você comprando aí a licença do Interbase Server,
você teria aí já habilitado 8 núcleos, sem nenhum custo adicional. Caso você quisesse ir além dos 8 núcleos, o Interbase suporta até 32, você tem aí a opção de adquirir licenças adicionais. Então você tem já inicialmente aí 8 núcleos, que é o que basicamente aí a maioria dos servidores eu vejo com os clientes utilizando. Além disso, o suporte a Amazon EC2, que é a parte de virtualização, a parte de cloud da Amazon, escala de forma muito fácil, muito simples, né? Você pode, a instalação é fácil, escalar nesses servidores é muito fácil, só é basicamente fazer a instalação e configurar alguns parâmetros. Como eu já comentei aí, você tem também o suporte a SSL, comunicação cliente-servidor. Se você está aí na preocupação de ter o seu dado na nuvem, questão de segurança, você pode ainda aumentar a segurança simplesmente habilitando a SSL. Uma das coisas que alguns clientes aí no passado solicitavam era o suporte aí a Large Index, ou seja, o tamanho aí, a precisão em termos de índice no Interbase ela foi aumentada, ou seja, a capacidade agora ela é muito maior do que a gente tinha anteriormente, né? E também aí a parte de Record IDs, que está relacionada a Primary Keys e também a definição de índices, vocês têm aí como agora suportar aí um valor muito maior aí de bytes nos índices utilizados. Então esse valor aí aumentou consideravelmente, né? Então, com isso, só para vocês terem uma ideia, tá? No Interbase XE foi isso que a gente implementou. Você tem o suporte a 40 bits. Isso aumenta a capacidade de armazenamento em tabelas muito grandes no Interbase e, ao mesmo tempo, reduz a necessidade aí de utilização dos requisitos de utilização de memória no Interbase. Você pode definir chaves em colunas que tenham aí um tamanho em bytes muito grande, e a limitação disso aqui anteriormente era 252 bytes e agora a limitação é 1/4 do tamanho do page size que você estiver utilizando no banco de dados, ou seja, aumentou substancialmente. Outra coisa importante é o suporte a outros sistemas operacionais, desde Windows XP, Vista 7, 2008, Linux, Red Hat, SUSE, Mac e Solaris, e agora o suporte a 64 bits. Você tem aí o suporte a 64 bits no Interbase XE, onde você tem um maior poder de processamento, um ganho significativo de performance e uma maior capacidade de gerenciamento de memória nessa nova versão. Então, assim, isso aqui faz uma grande diferença no Interbase, ok? Onde você pode aí ir além dos 2 GB 3 GB de limitação do sistema operacional, e isso era também uma limitação em termos de memória anteriormente na versão 32 bits, o qual você não tem mais agora, né? Armazenamento de arquivos no banco de dados, isso aí agora você tem aí 32 terabytes de capacidade com a versão 64 bits, o que é muita informação. Além disso, a gente otimizou aí operações relacionadas aí a blob, CLOB, né? Elas foram otimizadas quando você tem grandes objetos como aí imagens, vídeos gravados dentro do seu banco de dados. O Database Sweep ele é muito mais rápido, tá? Ele não tem impacto em performance, mas desde a versão do Interbase 6, mas ele agora é muito mais rápido, tá? A alocação de memória também é mais rápida e existe aí o suporte a Direct.io no Windows, ok? Uma coisa muito importante aí para vocês que utilizam Blob, eu sei que tem muita gente utilizando Blob, e isso é um fator a se considerar nessa versão, ou seja, a performance é realmente superior do Interbase. Uma outra coisa importante está relacionada à capacidade de gerenciamento do cache do Interbase, onde você pode utilizar aí até 7.500 de page buffer. Tá? Então vocês podem ver aqui nessa tabela que você tem agora ambiente 64 bits, o ambiente 32, e você pode aí, quando você tinha a limitação de 8K para page size, você agora pode determinar até 16K, e quando você tem o tamanho de página
o tamanho de página do banco, mais o buffer que você define no banco de dados, é o que determina o tamanho de cache do seu banco de dados. Então, por exemplo, num ambiente de 64 bits, agora você tem aqui a capacidade de ir até 12 GB. Tá? E aí, claro, se recomenda um mínimo de RAM de 24. Outra coisa importante aqui também é o ambiente 32 bits. Veja aqui uma grande diferença, que não tem a limitação de máximo de cache permitido em 64 bits. E você tem a limitação de 2.7 GB de cache em ambiente 32. Então, você sempre vai estar limitado aí a um máximo de 2.7 GB num ambiente 32 bits. Enquanto num ambiente 64 bits, a sua limitação vai até 24. Ou seja, você tem aí muita memória, muita coisa para fazer no seu banco de dados, muito usuário conectado para chegar a um volume de utilização de memória desse tamanho aqui. Além disso, diversos novos recursos foram implementados no Interbase para facilitar o desenvolvimento. Por exemplo, você tem agora a capacidade de acessar arquivos externos com mais de 2 GB de tamanho. Ou seja, por que acessar arquivo externo? Porque eu posso no Interbase criar uma tabela com base num arquivo TXT e fazer select nessa tabela que vai estar automaticamente lendo o arquivo TXT. Anteriormente, você tinha uma limitação de 2 GB e agora você não tem mais essa limitação. Você pode agora também mesclar funções coalise e aggregate, como vocês podem ver nessa SQL aqui, em um select. Então você pode mesclar o coalise. Coalise é como se fosse um if, um case, né? Caso, por exemplo, o valor... Geralmente você utiliza quando vem um valor nulo. Se o valor estiver nulo, você retorna 0. E você pode agora mesclar com funções como, por exemplo, o sum. Ok? Além disso, tem um novo recurso relacionado ao Execute Statement. Esse Execute Statement agora permite que você execute SQLs dinâmico em Stored Procedure. Até então você tinha que ter o seu SQL já definido dentro da Stored Procedure. Agora não, agora você pode chegar aqui e querer passar strings, né, passar os campos, ou seja, você pode montar a string SQL dinamicamente no seu SQL, numa Stored Procedure. O IB Console teve algumas melhorias, você agora tem aí a capacidade de detectar o status do servidor, ele fica aí visualizando o status do servidor, tem a questão de monitoramento aí dos servidores, que é uma opção onde você marca aqui para monitorar os servidores, caso o servidor caia, ele vai aqui mudar a cor, aqui dizendo que o servidor não está mais no ar. Você tem aí também acesso ao Interbase Server Manager a partir do IB Console. Antes você tinha que ir lá no painel de controle. E você agora consegue também aí criar descrições para as tabelas. Okay? São algumas melhorias que foram implementadas no IB Console, que é a interface aí para você gerenciar o seu banco de dados. Falando em migração, se você utiliza Interbase 2009 e quer migrar para o Interbase XZ, os passos para você fazer a migração são muito simples. Basicamente copiar o seu arquivo ibconfig. Isso é válido para versões anteriores a 2009 também, ok? Mas vamos usar aqui como base 2009, onde você copia seu arquivo ibconfig de cada instância do servidor. O arquivo ibconfig contém parâmetros de configuração do seu servidor Interbase. Faça um backup e restore do seu banco de dados admin B, que é onde contém os usuários do servidor, caso você utilize a autenticação no server e não na base de dados. Okay? Porque isso é uma outra coisa também relacionada à segurança do Interbase, onde há muito tempo atrás as senhas de usuários ficavam no servidor e não na base de dados que você estava utilizando. Isso agora é bem diferente, você agora habilita a segurança no banco de dados, ou seja, os usuários, a autenticação fica no seu banco de dados. Se alguém copiar o banco de dados e tentar acessar em outra máquina, não vai conseguir, porque você tem a segurança habilitada no banco. Fazer um backup da sua base de dados no Interbase 2009 e restaurar no Interbase XZ. Isso porque você vai ter que, com esse processo, a gente vai estar atualizando para a ODS, que é a estrutura do banco número 15, que é a versão do Interbase XZ, e atualizar todos os clientes para Interbase XZ, a GDS 32. No caso se você estiver utilizando 64 bits no lado cliente, você vai usar aí o IB Client. No caso se você utiliza o nosso ambiente de desenvolvimento, uma das ferramentas parte do RadStudio XZ2, você vai ter o Delphi, o RAD PHP, o C++ ou o Prisma.
No caso do Delphi C++, tomar atenção, tenham atenção aí com relação ao Unicode. Tipos string agora são baseados em Unicode. E o char agora mapeia o wide char. Okay? Então existe se você não está muito a par do mundo Unicode, existe um white paper, Delphi Unicode Migration for Mere Mortals, que está lá no RadStudio in Action, no Migration Upgrade Center. Além disso, a gente recomenda também vocês olharem os componentes terceiro, né? Já tem vários componentes terceiro aí prontos aí para o RadStudio XE2. E no RadStudio XE2 você tem aí um novo framework para desenvolvimento de aplicações de negócio, que é o FireMonkey, onde você vai poder desenvolver aplicações para Windows, Mac e iOS. Né? No Windows e Mac você já pode utilizar a Interbase aí, a gente vai comentar já já sobre isso. Quando nós vamos falar aí relacionados à integração das ferramentas Embarcadero com o Interbase, nós temos 3 ferramentas aí que trazem integração com o Interbase. A primeira é o DB Change Manager, que vai permitir você, por exemplo, fazer comparação dos dados e da estrutura de um banco de dados Interbase contra outro banco de dados Interbase. Ele vai fazer a comparação, no caso, por exemplo, se tem uma diferença na estrutura do banco, procedure, trigger, tabelas, ele vai gerar o script para atualizar esse banco. Você quer comparar os dados de 2 bancos de dados, você pode fazer a comparação e ele vai gerar o script para atualizar o banco de dados destino. Você pode fazer essa comparação entre Interbase e Firebird também. Vamos dizer que você quer migrar suas informações de Firebird para Interbase. Você pode utilizar o DB Change Manager, fazer a comparação da estrutura e ele vai gerar o seu banco de dados Interbase de acordo com a estrutura do seu banco de dados Firebird. E se você quiser migrar todos os dados do seu Firebird para Interbase, você pode utilizar o Change Manager também. O RStudio, que é a nossa ferramenta de modelagem de banco de dados, então você quer fazer a modelagem, fazer engenharia reversa de todo o seu banco de dados, você pode utilizar o RStudio para isso. E além do IB Console, que é a ferramenta gráfica do Interbase, tem também o RapidSQL, que permite você utilizar aí, criar tabelas, procedures, triggers, toda uma interface para você trabalhar com SQL conectado ao Interbase. Todas essas ferramentas que eu citei aqui, elas trabalham com Interbase e também trabalham com outros bancos de dados. Ou seja, você vai ter uma única interface para trabalhar com outros bancos de dados também, né, caso você utilize outros bancos de dados na sua empresa. E falando aí em ferramentas de desenvolvimento, a Embarcadero tem o RadStudio, que traz o Delphi, o C++ Builder, o RadPHP e o Prisma. Esse conjunto de ferramentas vai permitir vocês fazerem aplicações desktop, aplicações web, aplicações console, serviço e vai permitir também que você execute essas aplicações em diversas plataformas. Por exemplo, com o Delphi você vai conseguir criar aplicações aí para Windows, para Mac e para iOS. Quando nós falamos aí com Windows e Mac, o Delphi traz integração nativa e acesso nativo ao Interbase, onde você pode acessar aí o seu servidor em qualquer uma das plataformas suportadas pelo Interbase. No caso de iOS, você pode criar servidores de negócio DataSnap em Delphi ou em C++. E esses servidores vão ter acesso à sua base de dados Interbase, e desta forma você não precisa ter aí nenhum acesso a dado diretamente no telefone, você pode simplesmente utilizar aí a arquitetura multicamada para fazer isso. O RadPHP, onde você pode instalar suas aplicações em qualquer lugar, tem também acesso ao Interbase. O C++ Builder, onde você vai poder criar aplicações C++ com acesso nativo ao Interbase e poder executá-las em Windows e Mac. E o Prisma, que é a solução para desenvolvimento .NET, onde você pode utilizar aplicações utilizando o framework Mono e rodar em Windows, Mac e Linux. O Interbase vem em 4 edições, ok? Vamos falar primeiro da Developer. A Developer é uma versão grátis para desenvolvimento, ou seja, durante o desenvolvimento você precisa aí desenvolver sua aplicação, criar seu banco de dados, testar. Você pode fazer isso de forma gratuita. A versão do Interbase Developer Edition ela é grátis para você que está desenvolvendo. A partir do momento que você tem que instalar a aplicação no cliente, fazer o deploy em produção, você pode escolher uma das 3 edições, que é a To Go,
a desktop e a server, e aí sim você adquire as licenças e faz o deploy com uma dessas edições. A edição to go é uma edição onde você pode embarcar o Interbase, todo o Interbase executando numa máquina local, um ambiente local, todo o Interbase em uma única DLL, ou seja, você vai ter aí 3 megas somente, toda a parte server, parte client numa única DLL, com a edição to go, ok? Você distribui, o seu cliente não precisa instalar banco de dados, não tem que fazer manutenção de nada, tá ali, transparente na sua aplicação. A desktop, que é uma edição muito semelhante a to go, mas já faz a instalação do servidor Interbase numa máquina local. Você não necessariamente precisa utilizar o instalador do Interbase para instalá-lo. Você pode integrar com os componentes de instalação que vem junto no Delphi C++ e criar uma instalação totalmente transparente na edição desktop, que é local. E a server, que é aquela edição onde você vai ter centenas, milhares de usuários conectados ao seu servidor, fazendo operações aí e assim por diante. Então são 4 edições, gratuita aí a developer para você desenvolver, e você tem a to go, a desktop e a server para atender aí as suas necessidades no desenvolvimento do seu produto, da sua aplicação. Até aqui eu dei uma visão geral do que é o Interbase, seus principais recursos. Vamos agora ver como é que funciona a criptografia, como é que você pode fazer online dump na base de dados, como desenvolver aplicações aí para Windows 32, 64 bits e Mac, utilizando aí FireMonkey. Vamos ver também como a gente pode tirar proveito aí da arquitetura multicamada com DataSnap. Vamos ver isso tudo na prática. Aqui eu tenho a interface do meu Web Console e vamos ver aqui algumas características e como eu posso encriptar o meu banco de dados ou algumas tabelas do meu banco de dados. Então aqui eu tenho a interface do Web Console, onde eu tenho vários servidores registrados, servidor local, um servidor no VM, servidor no Amazon, eu tenho também um servidor no Mac, e eu posso, nesse caso aqui, conectar em vários servidores e administrar vários servidores ao mesmo tempo. Ok? Eu tenho essa opção, como eu comentei nos slides anteriormente, onde eu posso visualizar aqui se o servidor está rodando ou não, verdinho é que ele está rodando, e caso haja uma queda, ele vai atualizar isso automaticamente. Você pode forçar o refresh do status do servidor aqui, caso tenha uma queda, por exemplo, em breve aqui ele fica vermelho. Por exemplo, se eu for aqui no Mac e fizer um shutdown do meu servidor e voltar, e daqui a 1 minuto vocês vão ver que esse servidor Mac aqui, ele vai aparecer em vermelho. Enquanto isso, vamos ver, por exemplo, aqui uma base de dados, eu tenho aqui o employee, e eu vou digitar minha senha. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a senha nesse banco de dados, a senha do servidor, ou seja, o sysdba eu estou utilizando como a senha no servidor. Isso é um caso que gera muitas perguntas, porque se alguém copiar esse banco de dados para um outro servidor, ele consegue acessar com as senhas do outro servidor. Então isso gera aí uma vulnerabilidade nos seus dados. Para evitar isso, o Interbase tem essa opção aqui, que é o Embedded User Authentication, que a autenticação do usuário passa a ser na base de dados. Isso é um recurso que foi implementado desde o Interbase 7, que muitas pessoas não conhecem. Então, você habilitando essa opção e ativando aqui o EUA, que é que representa Embedded User Authentication, você pode ativar e aí passa a valer os usuários, a senha do usuário que está aqui no seu banco de dados. Se eu mudar a senha desse sysdba aqui para uma outra senha, ela passa a ser gravada somente dentro do banco e o server passa a ter uma outra senha. Mas no caso, habilitando o EUA, a autenticação passa a ser no seu banco de dados e não mais no servidor. Então você tem a flexibilidade de trabalhar isso por banco de dados. Isso é um negócio bem bacana. Todos os outros recursos que a gente viu aí na apresentação, por exemplo, database backup incremental, criar journaling, você tem as opções visuais para fazer isso aqui também.
Mas vamos aqui conversar um pouco sobre a criptografia dos dados. Então, primeiro a gente tem essa opção aqui, Encrypt Data, e aqui é o primeiro passo para você fazer a encriptação do seu banco de dados. E no primeiro passo, a gente tem esse wizard aqui no IB Console, onde você tem que especificar a senha do SysDSO. Com a encriptação, você passa a ter um novo administrador, que é o administrador responsável por criptografia. E ao criar essa senha para esse usuário, você está dizendo que você está especificando que o SysDSO é o único usuário responsável por administrar, criar chaves de criptografia no banco de dados. Outro usuário não vai poder fazer isso. Então é obrigatório você especificar esse usuário aqui no Interbase. Então eu defino uma senha, primeiro, porque ele vai criar esse usuário no banco. E depois ele vai me pedir aqui uma senha para o sistema de criptografia do banco. Nesse caso aqui, eu criei uma senha para o usuário, tá? E no segundo passo, eu estou criando aqui uma senha que é a senha para você descriptografar esse banco. Ou seja, se alguma pessoa for copiar esse banco para outra máquina, ele vai ter que ter essa senha. Então eu especifico essa senha aqui. Essa senha pode ser um arquivo externo também, tá? E o outro passo é criar chaves de criptografia. Você pode ter várias chaves de criptografia. E nessas chaves de criptografia, você associa elas a uma coluna. Por exemplo, eu quero criptografar a coluna salário. E para criptografar você precisa ter uma chave. Então eu crio essa chave, eu vou criar aqui uma chave chamada MyKey. Eu defino que tipo de criptografia que eu quero, ADS ou AES. No caso AES, você precisa ter licença para isso, né? E aqui a diferença é o tamanho de bytes que você pode ter na chave. Você vê que a AES ela te permite aí trabalhar com 128, 192, 256, ou seja, é o que a gente chama de Strong Encryption, e a Default, que é a DS de 56. E aqui qual é o algoritmo que vai ser utilizado na criptografia, na utilização dessa chave. Então você tem aqui outros parâmetros, eu vou definir o MyKey, só uma. Se você quiser depois definir outras chaves, você pode vir aqui e definir. E a partir do momento que a gente faz isso, todo o seu banco de dados já está criptografado. Se alguém tentar abrir seu banco de dados no Notepad para ver algum dado, tentar visualizar algum dado, não vai conseguir ver nada. Todo banco já foi criptografado. Com isso, eu já tenho, ou seja, eu tenho o EUA habilitado e eu tenho aqui os usuários, no caso o SysDSO, no meu banco, tá ok? E eu tenho o grupo de acessos public aqui, que é o que permite as pessoas, nesse caso aqui, você pode ver que esse grupo de usuários aqui, ele pode fazer tudo no banco de dados. E, inclusive, ter acesso a chave de criptografia. Então, para a gente simular aqui como é que isso tudo aqui vai funcionar, eu vou fazer o seguinte. Eu já criptografei o banco, ou seja, o arquivo binário está criptografado, e agora eu quero criptografar dados de uma coluna do banco de dados. Então eu vou aqui na tabela Employee, e eu tenho aqui várias colunas. E a coluna que eu quero criptografar é a coluna Salary, ou seja, eu quero criptografar o salário, e não é todo mundo que vai poder ver esse salário criptografado, a informação de salário. Então eu venho aqui, seleciono a coluna salário e eu vou dizer o seguinte, esta coluna ela vai utilizar a chave de criptografia MyKey. E o valor default aqui para ela vai ser 0. Ou seja, eu estou dizendo, todo mundo que chegar aqui e for tentar visualizar a coluna salário e não tiver acesso à chave de criptografia, ele vai visualizar 0. Quando você faz isso, a coluna está criptografada e você pode visualizar isso aqui na chave de criptografia. Eu estou conectado como SysDBA. Então, como eu estou conectado como SysDBA, eu posso visualizar a coluna salário. Vocês estão vendo aqui que eu vejo o dado. Agora, vamos criar um outro usuário. E esse usuário vai ser o usuário que eu vou chamar Andreano. E vou definir aqui uma senha. E eu vou dizer que o grupo public, porque aqui está dizendo que todo mundo tem acesso à chave de criptografia em todas as tabelas, certo? Eu vou dizer que, nesse caso aqui, o usuário Andreano
vamos aqui no User Permission, ok, o usuário Andreano. Na verdade eu vou tirar do acesso público a chave de criptografia, então é na tabela Employee, eu vou chegar aqui e vou dizer que não é todo mundo que pode descriptografar essa coluna, os dados dessa tabela. Então vamos deixar aqui, ó, eu retirei o acesso público. E nesse caso, se eu quisesse dar um acesso específico, eu teria que vir aqui, listar as tabelas e dizer, por exemplo, que qual seria o usuário que teria acesso a isso. No caso aqui, você pode ver que eu só estou com o sysdbo e o public, ok? Vamos fechar aqui e agora vamos conectar a esse banco de dados, não como sysdba. Vamos conectar aqui como Andreano e vamos aqui na tabela Employee. Quando eu venho na tabela Employee e vou na tabela Salário, vocês estão vendo que está tudo zero aqui. Ou seja, eu não tenho permissão para visualizar esse dado, e quando eu tento visualizar esse dado, ele dá um erro aqui de violação de constraint. Tá ok? Então, isso aqui é uma das coisas que você pode fazer com o seu sistema. Você pode simplesmente trabalhar em cima dos usuários e dizer que fazer o controle de quem tem acesso ou não à informação através dos usuários. E aí você deixa que o banco vai criptar essa informação. Mesmo que alguém leve seu banco de dados embora, ele não vai conseguir visualizar a informação se ele não tem a chave. Ok? Então aqui eu conectei como Andreano, agora eu volto aqui e conecto como Employee, como sysdba, na tabela Employee, e eu vejo a informação aqui na tabela Salário. Então você vê aí que você tem a criptografia do banco de dados funcionando 100% e trazendo maior segurança. Além disso, você pode aí fazer um monitoramento do servidor. Você tem aqui o Interbase Performance Monitor, que permite que você visualize todas as informações do seu banco de dados. Tá? Eu posso pedir aqui para mostrar também o que está sendo monitorado das tabelas de sistema. Eu tenho aqui as conexões ao banco, eu tenho as informações do banco de dados aqui, ok? Eu tenho o usuário sysdba conectado, deixa eu voltar aqui, posso fazer refresh e ele vai mostrar que tem outro usuário conectado aqui, que foi esse que eu acabei de conectar com a conexão remota. Essas informações do banco, informações de memória. Aqui eu estou usando somente 5 MB de cache, mas se eu tiver um banco de dados muito grande, configurar o cache para 16 páginas e 7 milhões, para 16K de página e 7 milhões de page buffer, vocês viram que a gente pode chegar a gigas de memória em termos de cache. Storage procedures que vão ser executadas, que estão sendo executadas no servidor, eu posso simplesmente chegar aqui e ter uma dessas storage procedures aqui em execução. Por exemplo, eu posso chegar aqui, select asterisco from all langs. Você pode fazer select em storage procedure no Interbase, tá ok? E quando você retorna aqui, vocês vão ver que no meu Performance Monitor eu tenho aqui a procedure em memória aqui, né? Ele sabe que ela foi executada. Aqui são os SQLs, todos que estão em execução. No caso aqui eu já executei aquele outro SQL, as tabelas e views de sistema em memória e aqui as transações em aberto. Então você pode aí fazer derrubar o usuário, cancelar uma query que está no banco, que está sendo executada naquele momento e assim por diante. Então você tem uma solução completa aí de monitoramento. Além disso, você tem aí a possibilidade de fazer o backup incremental, se você quiser, através aqui da interface visual, não só da interface visual, mas também como da interface através de linha de comando. Você pode fazer isso aí também no seu banco de dados e assim por diante, tá ok? Vocês viram que aqui eu estou com meu banco de dados criptografado, tá ok? Eu tenho a opção aqui, além de criptografia, de configurar
o OTW, que é a conexão SSL no seu servidor, ok? Você aqui nesse caso aqui, você especifica os dados do seu servidor, você pode forçar, que o cliente também use a chave para conectar o servidor, e isso tem que ser passado na conexão, e aí o Interbase gera um certificado, e esse certificado tem que ser passado aí entre cliente e servidor para que ele funcione, né, permita a conexão. Então, alta segurança aí, não somente a criptografia dos dados, mas também como a validação da conexão com os dados aí no servidor. Então, isso aqui vocês podem ver que eu configurei aqui, que eu criptografei informação, e na sua aplicação, que está conectando esse banco de dados, você vai simplesmente visualizar a informação que está sendo mostrada aí pelo servidor. Então, é uma forma de centralizar a criptografia no server, você não precisa mexer na aplicação para isso. Muita gente fala, eu vou fazer a criptografia na minha aplicação e tal. Isso é totalmente vulnerável, porque alguém pode pegar o seu banco de dados e levar embora e a informação está toda lá. Você tem que ficar mantendo aplicações para que essa criptografia funcione em todas as aplicações, funcione de forma correta, e aqui não, aqui você não tem que mexer na aplicação. Então, é um recurso extremamente poderoso aí que você pode utilizar com o Interbase no seu dia a dia. Outro recurso que eu quero mostrar aqui é o dumping, né? Então vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho esse banco de dados, employee, todos os meus dados estão aqui e eu quero fazer um dumping de todo esse banco de dados. Como que isso funcionaria? Isso funciona da seguinte forma. Vamos chegar aqui, selecionar a opção Incremental Dumping, eu vou escolher aqui um banco de dados que eu quero fazer o dumping, eu criei esse aqui, Employee Dump IB, que vai ser um banco de dados, que eu vou fazer a cópia, tá? E eu confirmo aqui. A partir do momento que eu fiz isso, o dump foi efetuado. E vamos ver agora como é que está esse banco de dados. Eu vou registrar ele aqui. Vamos selecionar o Employee Dump. E vamos fazer a conexão aqui nesse banco de dados. Primeira coisa, um banco de dados que foi gerado através de um dump, ele é read-only. Então você vai ver que ele está read-only aqui. Você pode mudar isso se você quiser. Mas a partir do momento que você muda, você já não consegue mais fazer subsequentes dumps nesse banco de dados. Nesse primeiro dump foi exportado toda a base de dados. Então você tem aqui a cópia fiel dessa base de dados. Só que agora vai acontecer o seguinte, vamos desconectar desse banco. Eu vou fazer aqui algumas alterações e eu vou criar registros na tabela país. Vamos criar o registro aqui, país 1, país 2, fazer um commit. E eu quero agora essas alterações aplicadas à cópia do banco de dados que eu fiz inicialmente. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar o Incremental Backup de novo, que é, nesse caso, online dump, e pronto. O que aconteceu aqui, ele simplesmente pegou as diferenças, as diferenças entre o banco de dados de origem e o banco de dados que eu fiz o dump inicialmente e moveu para o banco de dados de dump. Então, quando você vem aqui no dump, eu tenho registro 1 e 2. Se eu vier aqui e apagar, vai ser o mesmo processo. Eu vou apagar um registro, commit na transação, eu não fiz o dumping ainda, eu ainda tenho os dois registros no outro banco de dados, vamos desconectar desse, fazer o backup incremental aqui, né, o dump nesse caso aqui estamos fazendo um dump, e todas as mudanças, todos os registros que eu alterei, que no caso foi um, sumiu da base de dados dump. Ou seja, para você ter uma cópia da sua base de dados, você não precisa fazer um backup e restore full ou parar todo mundo para fazer a cópia do arquivo físico. Basta você fazer um dump. Então, isso é um dos recursos que aumenta aí o seu tempo, né, de uptime do servidor na sua máquina. Tá, ok? Então, vamos agora ver alguns outros recursos e vamos ver também como a gente pode aí usar o RadStudio para conectar ao meu servidor Interbase e criar aplicações com Interbase utilizando Delphi em C++. Aqui eu tenho meu RadStudio XE2, o meu IDE.
E vocês podem ver aqui que eu tenho uma integração aqui com o Data Explorer, onde eu posso acessar várias bases de dados. E claro que uma delas é o Interbase, onde você pode aí trabalhar diretamente com a base de dados, fazer query, executar procedures, visualizar aí seus elementos aí, views, procedures, funções e assim por diante. Ou seja, o ideal é estar integrado com a base de dados e com outras várias bases de dados suportadas pelo IDE. Vamos ver aqui algumas aplicações. Vamos ver aqui primeiro uma aplicação VCL, onde eu posso compilar essa aplicação 32 bits ou 64 bits. Essa aplicação tem um data módulo, e nesse caso aqui essa aplicação é VCL e está utilizando os componentes Interbase Express, que são os componentes específicos para Interbase que trazem uma integração muito grande com o banco de dados. E aqui você informa aí seu usuário, senha, né, e assim por diante. No caso de que a gente viu com informação criptografada, eu não precisaria fazer nada aqui, simplesmente passar o usuário e senha, e o servidor vai me retornar a informação de acordo com os direitos que eu tenho de visualização da informação. Então eu venho aqui, vamos primeiro compilar, eu tenho que fazer um build all aqui. Pronto, eu tenho a aplicação compilada, e já inicialmente eu estou utilizando aqui, posso utilizar VCL Styles. Eu começo aqui a visualizar os dados, eu tenho como navegar, atualizar, deletar, fazer todas as informações, fazer todas as operações aí de uma aplicação normal, ok? Então eu ainda posso, um recurso novo do XE2 é mudar os styles, então vamos colocar aqui um outro tipo de style, e aqui você tem todos os dados do seu banco de dados vindo direto aí para o banco de dados, para a sua aplicação, né? Então eu posso editar os registros, deletar e assim por diante. Então aqui é uma aplicação utilizando Delphi, utilizando a Interbase Express, rodando como 32 bits. No caso, se eu quero essa aplicação 64, só muda aqui o Target Platform para 64 bits e executo novamente. Nesse caso aqui agora, se a aplicação está utilizando a DLL 64 bits do Interbase, e vocês podem ver que eu tenho a mesma aplicação rodando em 64 bits. Né? Não tem praticamente diferença nenhuma para o usuário que vai estar rodando essa aplicação. Tá aqui a versão 64 bits rodando sem nenhum problema. Vamos ver agora uma aplicação onde eu vou utilizar FireMonkey, vou utilizar também DB Express, e vou executar a mesma aplicação, tanto no Windows quanto no Mac. No Windows posso executar 32 ou 64 bits, basta eu adicionar aqui a plataforma, e no Mac eu já posso executar aqui em 32 bits diretamente. Então aqui eu tenho uma aplicação, essa aplicação ela utiliza 3D, ela utiliza uma série de recursos do FireMonkey, e todos os dados aqui são carregados dinamicamente, né? Eu crio um formulário, e este formulário ele está conectado aí no caso aqui ao meu client dataset, que por sinal ele vai conectar diretamente aqui ao meu banco de dados Interbase. Eu tenho aqui um banco Interbase, uma conexão com Interbase através do DB Express, a query na tabela e um provider. Nesse caso aqui eu tenho esse dataset e esse dataset aqui, que estão conectados a essas queries, e nós vamos carregar esses formulários dinamicamente com as informações aqui de categoria, nome e a foto aí do peixe. Ok? Então vamos aqui executar a aplicação. Eu vou executar aqui como 32 bits. E essa é uma aplicação FireMonkey, onde eu tenho o client aqui instalado, tenho tudo aqui instalado na minha máquina, o servidor e o client. Então vamos carregar aqui, ó. Eu aperto esse botão, ele vai começar a carregar todos os registros, só que eu vou visualizar isso aqui com forma de cartão, né? Então eu tenho aqui, cada registro desse é um registro da tabela que está lá no Interbase, e eu posso aqui, se eu quiser, eu posso fazer alteração, posso gravar informação, posso fazer o que eu quiser, ok? Então aqui você tem a aplicação rodando no Windows, certo? Vamos dizer que você quer essa aplicação rodando no Mac. Então para rodar no Mac, eu inicializo aqui o meu Platform Assistant, qual já tem inicializado aqui,
e o Interbase já vai fazer o deploy para mim dessa aplicação. Como essa aplicação utiliza Interbase, e eu preciso ter o cliente do Interbase rodando junto com a aplicação, e eu também preciso ter a DLL do DB Express rodando junto com a aplicação, eu basicamente venho aqui, habilito que eu quero o driver do Interbase pela plataforma que eu estou fazendo o deploy. Ele aqui compila e faz o deploy. Nesse caso aqui, quando eu me conecto à máquina, eu sei quais são as versões que eu tenho na minha máquina e na máquina remota, que no caso aqui é a minha máquina é um Mac, e eu estou utilizando o Windows num VM. Vamos agora compilar. Aqui eu tenho a aplicação aqui atrás, ó. Vou clicar no mesmo botão Load, ele vai carregar o formulário, todos os registros, cada registro vai ser um formulário, e eu tenho a mesma aplicação aqui, rodando, conectando a minha base de dados Interbase, e utilizando o cliente do Interbase para Mac para conectar o servidor. Então você pode ver que você tem a mesma aplicação aqui, rodando nos dois ambientes. Então esses são alguns dos recursos, algumas das coisas que você consegue fazer aí com o Delphi integrado aí com a sua base de dados Interbase. Existem vários outros exemplos de vários tipos de aplicações que você pode fazer utilizando o seu IDE. Isso tudo que eu fiz aqui, eu fiz utilizando Interbase com Delphi. Posso fazer com C++, posso fazer com vários outros tipos de aplicação também. Como, por exemplo, vamos dizer que você tem uma aplicação multicamada e você não quer instalar o cliente, por exemplo, no Mac. Você somente quer liberar o acesso da base de dados, das aplicações, a partir de um servidor. Então eu posso ter aqui o meu servidor DataSnap, onde eu rodo ele aqui no Windows, por exemplo. Aqui ele está conectado a essas duas bases de dados. E eu posso chegar aqui com o meu cliente FireMonkey, que é essa aplicação aqui. Tá ok? Eu tenho aqui os dados vindo da base de dados. Eu tenho client dataset, tenho tudo aqui normalmente. Eu ponho aqui meu usuário e senha. Esse usuário e senha vai ser autenticado no servidor. Nesse modelo aqui, eu não tenho o cliente da base de dados. Não preciso ter o cliente da base de dados na máquina cliente, tá? Somente o servidor acessa o banco de dados. Se eu rodo essa aplicação aqui no Mac, o meu Mac, nesse caso, não precisaria ter o cliente também, somente o executável. E quando vocês vêm aqui, eu tenho apenas só o client dataset. Todo o acesso a dados, vamos aqui, o IP 192.168.254.130, vamos voltar aqui e conferir, exatamente esse. Vamos executar agora. E aqui eu tenho a minha aplicação conectada ao meu servidor DataSnap, trazendo dados da minha base de dados Interbase, rodando no Mac. Ou seja, uma aplicação 3 camadas, onde eu uso o Interbase como meu banco de dados. Então esses aqui são alguns dos exemplos do que você pode fazer com o Interbase, né? Você vê a parte de segurança, você vê a parte de monitoramento, vocês viram aí a parte, né, criptografia, que eu posso desenvolver aplicações. Eu tenho aqui o meu IB Console e eu tenho aqui os usuários conectados nesse servidor. Vocês podem ver que no momento aqui com Performance Monitor eu tenho 2 usuários conectados. Esses usuários aqui, no caso, um é o usuário local, o outro é o meu servidor DataSnap, e assim por diante. Você pode fazer aí diversos tipos de aplicação, um ambiente integrado, fácil de utilizar e muito, muito flexível e poderoso, né? Então nós vamos chegando aqui ao final desse webinar. Como um resumo, aí vocês podem ver que o Interbase é uma base de dados altamente escalável e ele pode ser utilizado desde uma solução embarcada até uma solução onde você tem aí usuários concorrentes. É um banco de dados que é pequeno na questão de instalação, de administração, mas extremamente poderoso e que atende basicamente a quase todas as necessidades aí de vocês que estão buscando um banco de dados de alta performance, fácil de utilizar e baixo custo.
Você tem aí a arquitetura Multiversion, que é uma arquitetura muito poderosa no Interbase, que faz toda a diferença no banco de dados. Você tem aí a solução para recuperação automática, com journaling, né, que vai te garantir que você nunca perca dados aí com corrupção de banco de dados. Você tem uma total integração com as ferramentas de desenvolvimento do embarcadeiro, que facilita aí a criação e o desenvolvimento rápido de aplicações, e um engine que é basicamente self-tuning, que realmente se ajusta aí à sua necessidade. Eu vou ficando por aqui, vou abrir agora para as perguntas. Vocês podem obter informações aí, artigos técnicos no EDN, também na página do Interbase, no nosso site, e baixar a versão Developer Edition aí do Interbase XE diretamente também no site de downloads da Embarcadero. Vamos agora para as perguntas. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu blog e o Twitter, caso vocês queiram me contactar depois desse webinar. Obrigado.